porque a incredulidade, os cuidados do mundo amarraram as pessoas a tal ponto que não conseguem produzir crescimento espiritual. Esse é o problema da nossa nação. Esse é o problema das nossas igrejas. Elas não têm alegria. E a alegria do Senhor se foi. Como foi escrito certa vez na Escritura, a palavra hebraica de Ikabod, que significa foi-se a presença do Senhor. Isso está sobre as nossas igrejas, porque deixamos a fundação original e nos colocamos em credos e denominações e permitimos que as coisas do mundo secassem nossa experiência com Deus. Oh, vá comigo ao Arizona. Deixe-me levá-lo aos desertos, os quais tenho percorrido por tantos anos. Tudo no deserto tem um espinho. Qualquer plantinha a que você chega, não chegue perto dela. Ela o espetará. Ela sempre tem seus espinhos salientes, prontos para espetar qualquer coisa que se aproxime dela. Qual é o problema? O que formou um espinho é porque ela não tinha água. Foi isso o que a secou. Aquele espinho é uma folha enrolada. Devido à falta de água, ela se torna um espinho. Assim é com a igreja hoje, que quando a igreja se afasta da fonte da vida, quando ela se afasta das alegrias da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então essa pessoa torna-se um espinho, sempre encontrando falhas, espetando. Então logo você chega: sou presbiteriano, sou metodista, sou tal e tal. Não fale comigo sobre essas coisas. Um espinho não tem frutos. Tome essa mesma planta, cacto, e coloque-a numa terra por algumas gerações, onde há abundância de água, e aquele espinho se desdobrará e virá uma folha macia, gerando fruto. Qual é o problema da igreja hoje? Foi colocada numa denominação que pôs credos denominacionais e a amarrou, sem alegria. Só um chuvisco de vez em quando de um pequeno reavivamento para mantê-la. O que ela precisa ser é sair do meio de escarnecedores e incrédulos e ser plantada junto aos ribeiros de água. Pois há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, onde pecadores incrédulos mergulham sob a torrente. Perdem toda a sua mancha de culpa. A árvore, disse Davi, que está plantada junto aos ribeiros de água. Oh, Deus não pode fluir através de um cacto. Agora a água representa a vida. Sabemos que Moisés no deserto ele feriu a rocha e ela deu águas de vida a um povo que estava perecendo. E Jesus disse: como Moisés feriu a rocha no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi ferido. A vida está numa célula de sangue. E essa vida não pode sair até que a célula de sangue seja interrompida e rompida. Quando Deus tirou Israel, ele os pôs à prova como nação. Ele os arrancou no Egito, dentre incrédulos, e os trouxe em seu terno cuidado nas asas de uma águia. Aquela grande águia, Moisés, que os guiou de lugar a lugar, tentando colocá-los em condição para atravessar. Por 40 anos ele os guiou e os alimentou no deserto, e ele nutriu o solo, um bom solo, um solo escolhido. E ele mostrou seu milagre, sinais e prodígios por 40 anos no deserto. Ele produziu milagres e sinais através deste profeta para mostrar que era Deus. Quem poderia secar o mar exceto ele? Quem poderia ferir o Egito, exceto ele? Quem ousou levantar a mão, exceto ele? Mas, em meio a tudo isto, ele era Deus e se mostrou Deus. Ele certamente queria que seu povo fizesse assim. Então ele encharcou o solo da Palestina com o sangue de bodes e novilhas, novilhos, ovelhas. Mas o povo não ficava firme, não era suficiente, porque a vida do novilho, se a célula de sangue rompesse e a vida animal voltasse, ela não combinaria com a vida humana. Um dia Deus estava determinado a salvar seu povo, sua igreja predestinada. Ele tinha de fazer isso ele mesmo, porque ele a predestinou antes da fundação do mundo. O homem é um fracasso e sempre será.
Para começar, ele é um fracasso e sempre será um fracasso. Deus, em sua predestinação, em sua própria grande mente infinita, elaborou o plano de derribar uma verdadeira vinha. E ele plantou nesta terra a vinha justa. Não uma denominação, não uma igreja, não um credo, mas um homem, ele mesmo feito carne. E ele manifestou sua paz, seu poder, o grande anjo de Deus. O grande Jeová estava com ele, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E os homens não creram nele, e descreram dele, porque ele não cooperava com o credo deles. Finalmente eles o levaram para o Calvário. Lá aquela célula de sangue foi rompida do precioso Filho de Deus, o corpo em que Jeová vivia. Surgiu uma vinha com suas raízes na glória, com suas varas sobre a terra, para produzir uma igreja do Deus vivo, que mostraria sua ressurreição e seu poder. Quem são esses homens e mulheres que negariam essa igreja, a vinha do Deus vivo? Há sempre débil presença do Senhor Jesus com sua igreja para viver e para manifestar suas varas predestinadas, que ele apanhou antes da fundação da terra. E jurou por essas que ele as ressuscitaria, e sua igreja hoje, com a glória da sua ressurreição, vivendo nela. Eu sou a videira, vós as varas. Toda vez que o coração bate, o sangue é impulsionado a cada membro do corpo. Toda vez que o coração leal de Deus bate, ele impulsiona através do nome de Jesus Cristo a igreja. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Estou convosco sempre, até a consumação dos séculos. Não é de admirar que Pedro tenha dito no dia de Pentecostes: arrependei-vos, seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e sereis cheios da vida da videira. O Santo Espírito manifestando o seu nome, que, se estamos ligados a ele, ele está ligado a Deus, porque ele era a raiz e a geração de Deus. Ele veio à terra, a terra foi feita por ele. Ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. E agora, hoje, ele, depois da sua morte, para dar a célula de sangue, para romper, para que através do sangue de Jesus Cristo, uma igreja pudesse ser santificada e colocada em ordem, para que o grande Espírito Santo, que é a vida da videira, a vida eterna da videira, esse Espírito Santo pudesse ser impulsionado para dentro de cada membro da igreja do Deus vivo. Não é de admirar que seja um povo estranho e peculiar, não é de admirar que eles ajam de modo estranho. Eles não têm mais envolvimentos com as coisas deste mundo, porque estão mortos e sepultados em Cristo e ressuscitaram para uma nova vida, para serem as primícias daqueles que desfrutam da ressurreição espiritual, para que o Espírito Santo passe por cada membro e mostre a glória de Deus, como Deus mostrou ao Egito quando ele manifestou a vinha. Agora, há uma videira brava. A Bíblia fala disso em 2 Reis. E notaram que, quando este pregador saiu para apanhar ervilhas, ele colheu da videira brava. Essas videiras bravas devem ter crescido perto de um seminário em algum lugar, porque isso foi na escola dos profetas. E ele colheu uma capa cheia de cabaças, ele as jogou num caldeirão e tentou misturá-las com caldo verdadeiro e genuíno. E eles clamaram: a morte na panela! Irmão, há uma videira brava desenvolvida e cresce ao redor de credo, denominação. E quando chega lá, interrompe toda a alegria espiritual. E quando se percebe, essa videira está morta, mas Deus está decidido a não deixar sua videira morrer. Assim ele a arrancou daqueles credos e a enche com o Espírito Santo